Bom dia. O Luan Dantas havia falado comigo sobre consumo de forja e ontem a gente deu uma corrigida na forja aqui e eu acabei rascunhando algumas coisas aqui que eu acho importante se você for construir sua própria forja, principalmente na questão de isolamento, né, que é a coisa mais importante. O isolamento da forja, ele diz diretamente o rendimento térmico dela. Por quê? Porque quanto mais calor ficar aqui nessa área, na câmara interna da coisa, você nem aquece demais o ambiente à sua volta, e isso dá conforto para o operador da forja, e você faz com que esse calor seja transmitido totalmente para o material que você quer aquecer. No caso aqui, eu fiz um rascunho do modo que eu acho que fica muito bom. A gente usa aqui uma manta de 2 polegadas, uma manta extremamente densa de 2 polegadas para alta temperatura, que a gente adquire na casa dos refratários. Aqui em Recife mesmo, tem dela. Essa manta ela é tão dura, ela é tão espessa, que se você fizer um U, assim, se você dobrar a manta, se você fizer um U, ela fica em pé sozinha, né? Tal a espessura e densidade dela. Isso facilita com que você monte. No caso aqui, eu fiz um esquema mais fácil. São placas, tá? São chapas de metal aqui, cortadas, e você monta como se fosse uma caixa. O revestimento interno dela, o melhor que você pode fazer é usando placa refratária, tá? Colada no aço e manta. Não há jeito de isolamento, ainda não inventaram nada que o fogo não destruísse, tá? A parte de baixo da forja, você pode botar o que você pode botar até adamantio aqui, que ele vai fundir. Então, geralmente você pode botar a placa refratária de alta temperatura, pode começar com tijolo refratário, fazer uma base aqui embaixo de refratário de manta e botar o tijolo por cima, não importa. Logo logo isso aqui vai estar, essa base aqui vai estar vitrificada, vai estar toda derretida. E a manta também, o bórax entra rachando. Contudo, esta manta aqui de 2 polegadas, ela é muito espessa, demora muito para perder isolamento. Se você fizer um isolamento com placa refratária entre o aço e ela, esse aço vai durar bastante, tá? Não chegando calor suficiente para ele se expandir, etc, etc. E esse aço aqui também não precisa ser muito grosso, você pode usar uma chapa de 3, 4 milímetros. Claro, quanto mais espesso, mais estável e tal vai ficar. Mas o que eu queria chamar a atenção do pessoal que faz, isso vale para qualquer forja, tá? Que a gente não atina. E também depende do que você faça, do que você está fazendo. Eu uso uma com queimador direto. Já usei Ribbon Banner e tal. Deixei de usar o Ribbon Banner porque o que eu estava usando ele acabou caindo. Né? O calor faz tudo desidratar, diminuindo o Ribbon Banner, a peça mesmo de que é um tijolo furado, né? A peça ela soltou da armação e isso deu uma dor de cabeça. Aí eu voltei para o modo natural e tal, para esse modo direto, que é um cano de 5, sem um giclê lá em cima, o gás entra antes depois do soprador e faz uma mistura e chega aqui com a chama. Mas a questão que eu queria chamar é o seguinte, ó. Eu fiz aqui uma câmara de 15 por 15. Esse tamanho é o tamanho máximo de largura que a gente usa de billet. E a altura é a mesma coisa, você pode colocar uma peça mais alta. Nem precisa ser tão alto, pode até ser mais baixo, tá? Depende do que você vai fazer. Então você faz, dificilmente você vai fazer, por exemplo, um Puma, que você vai ter um edifício aqui com 15. É muito difícil na prática. Então, isso aqui é extrapolando. Pode ser 15 por 12, pode ser 13 por 13, pode ser 13 por 10, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: quando você estiver construindo sua forja, quanto menor for essa câmara interna, menor vai ser o gasto de gás, porque menos chama vai ser necessária para equalizar isso aqui e você pode ter um consumo minimizado com essa área interna menor. No caso aqui, ó, eu tenho uma peça com 50 de área útil, tá? Que é um tamanho que a gente consegue colocar uma barra, um billet inteiro e uma depois de barra e trabalhar com ela praticamente sem deixar nada do lado de fora. Se for necessário, essa modalidade tem 2 aberturas que são portas também isoladas, mas isso não importa. O que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte, ó. Aqui você tem uma área de 15 de frente por 50 de fundo. Só que o que você vai usar aqui ao mesmo tempo não precisa estar isso aqui tudo disponível. Você pode fazer o início da forja aqui embaixo do queimador, você pode deixar essa área útil maior e você pode reduzir isso aqui o máximo possível para você passar só com a barra. Isso reduz muito o consumo de gás, porque você vai ter uma área interna variável, tá? Mais útil, porque aqui você tem uma saída, essa parte aqui é 15 por 15, mas você pode limitar com manta, deixar só uma partezinha aqui embaixo e a porta aqui sela tudo e fica tudo isolado.
Então, essa aqui é uma dica que eu quero dar para quando você for fazer sua forja. Manter a área útil menor. Não é necessário deixar aquele vão todo. Você precisa só de uma parte maior para o primeiro caldeamento, se vai trabalhar com damasco, tá? E depois reduzir aqui. Como é que você faz isso? Você faz, por exemplo, usando escalonamento de manta. Você faz um U aqui primeiro, depois, lá no meio para cá, você coloca outro U dentro, literalmente. Então ele vai ficar fechado aqui só com a área para a barra passar, ficar até aqui ou passar quando for necessário, tá? O resto, se você vai usar ribombana, se você vai usar chuveirinho, se você vai usar, no meu caso, queimador direto, etc, etc, é secundário. Mas esse detalhe aqui da queima interna, isso faz uma tremenda diferença. Ajuda na construção de forja simples mesmo, tá? Uma forja simples, se você fizer isso aqui, ela vai ficar mais econômica automaticamente. Você necessariamente você não precisa usar toda a área aberta toda a área grande aqui, ela não precisa ser. Você vai minimizar, você tem uma forja longa, útil, eficaz num tamanho X, mas a área maior dela que tem maior consumo é menor. E também não precisa se preocupar com a equalização. Essa área menor aqui, ela vai esquentar do mesmo jeito, até mais, aqui vai gerar, na verdade, aqui vai gerar uma pressão maior, uma chama maior vai se concentrar aqui, essa área aqui vai esquentar mais rápido ainda do que esta maior, tá bom? Então, quem for construir uma forja, seja do jeito que for, com os materiais que tiver, leve em conta isso, a questão do isolamento e essa questão da área útil aqui, que ajuda bastante. Beleza? Abraço a todos.